Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Vão ser destaques para a pecuária hoje porque os frigoríficos brasileiros, durante o mês de julho, exportaram mais de 106 mil toneladas de carne bovina in natura. Caminhoneiros fazem protestos em rodovias de 8 estados brasileiros contra o aumento no preço dos combustíveis. Você vai ver também que as exportações brasileiras de soja durante o mês passado totalizaram 6.950.000 toneladas, bem acima do volume que foi exportado no mesmo período de 2016. E veja ainda hoje com a gente que o movimento nacional envolvendo produtores de todo o país pede mudanças na Confederação Nacional da Agricultura. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A Agricultura BR traz os destaques em torno do Conselho Internacional de Grãos, o IGC, que divulgou mais um levantamento mostrando as suas expectativas para a temporada 2017-2018 e apresenta nova redução. Entre aquilo que era previsto em junho para o que está sendo previsto agora em julho, a nova redução na previsão de produção internacional de grãos. É o que a Agricultura BR mostra a partir de agora. Você acompanha conosco as informações relacionadas aos grãos em todo o mundo. Pode trazer aqui na tela, começando aqui pela produção. Temporada 16-17, com uma produção total de 2 bilhões 120 milhões de toneladas. Em junho, já para a temporada 17-18, eram previstas 2 bilhões e 50 milhões de toneladas e agora 2 bilhões e 30 milhões de toneladas. O levantamento foi feito em julho e agora divulgado durante esse mês de agosto. Produção reduz um pouco, mas o consumo ele permanece muito próximo com aquilo que se tinha no mês passado. E aliás, no mês anterior, e aliás fica até abaixo daquilo que foi o que está sendo previsto ainda para a temporada 16-17, de acordo com essa instituição. Veja conosco aqui os dados de consumo internacional. Na 16-17, de acordo com a instituição, foram 2 bilhões e 84 milhões de toneladas consumidas de grãos em todo o mundo. Para a temporada 17-18, em junho, era estimado 2 bilhões e 84 milhões, em linha com a temporada anterior, e agora em julho recua um pouco para 2 bilhões e 83 milhões de toneladas em torno do consumo. Já o comércio internacional de grãos, ele fica mais ou menos em linha com aquilo que estava sendo estimado anteriormente. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você vê a questão de comércio, né, a comercialização dos grãos entre os países. Temporada 16-17, 353 milhões de toneladas, abaixo agora em julho de 17-18 para 349 milhões de toneladas de grãos no total que devem ser comercializadas durante a próxima temporada, portanto menor do que a safra 16-17. O último destaque fica por conta dos estoques em relação às reservas estratégicas do mundo todo, reservas ou estoques menores na temporada 17-18. Veja aqui comigo, nós temos aqui os estoques internacionais de grãos, temporada 16-17, com 523 milhões de toneladas em estoque, e julho de 2017 para julho da temporada 17-18, nessa expectativa, 478 milhões de toneladas. Portanto, aqui há um recuo. Esse recuo fica na casa de 46 milhões de toneladas a menos nos estoques internacionais de grãos em todo o mundo. A consultoria FC Stone apresentou nesta terça-feira, dia 1º de agosto, a sua primeira expectativa em relação à produção de grãos dos Estados Unidos para a temporada 17-18. Os números apresentados pela empresa estão abaixo das projeções oficiais do próprio país para a sua produção,
Comparando os números divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e os da consultoria FC Stone, os da consultoria são inferiores. A gente mostra para vocês agora em relação à safra de soja e a de milho e essa diferença nos números. A gente começa mostrando a oleaginosa e a diferença na expectativa de produtividade do campo e também volume de produção. Enquanto a consultoria FC Stone projeta rendimento médio das lavouras de soja do país em 53,5 sacas por hectare, os Estados Unidos, através do seu Departamento de Agricultura, projetam 53,8 sacas. A produção pela FC Stone é estimada em 115.270.000 toneladas e o Departamento de Agricultura norte-americano projeta a safra em quase 116 milhões, em 115.950.000 toneladas. A mesma situação acontece para a expectativa de produção de milho dos Estados Unidos. Rendimento médio esperado pela consultoria FC Stone é inferior ao oficial do país. Vamos ver na tela, então, enquanto a consultoria projeta rendimento das lavouras de milho do país em 170,3 sacas por hectare, o Departamento de Agricultura projeta em 178,5 sacas de 60 quilos por hectare plantado. Com isso, a produção esperada pela FC Stone é de 345.190.000 toneladas e pelo Departamento de Agricultura do país em 361.320.000 toneladas. E o Agricultura BR destaca agora os números para as exportações brasileiras de soja durante o mês de julho. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, as trades que operam no Brasil, elas embarcaram 6.950.000 toneladas no mês passado. É um número que fica inferior àquilo que vinha acontecendo em junho e maio, mas é superior àquele que foi apresentado no mesmo período sazonal, portanto, julho do ano passado. Vamos aos números, então. Trazemos aqui, primeiramente, os destaques dos volumes. Nós trazemos aqui, inclusive, uma situação que vinha nos meses anteriores, como junho do ano passado, quando foram embarcados 7.760.000 toneladas, julho 5.780.000 toneladas, julho do ano passado. Você vê aqui a coluna vermelha, que é julho de 2017, você vê que ficou bem superior àquilo que tinha sido embarcado no mesmo período do último ano. Aí a terceira coluna mostra maio deste ano, de 2017, com 10.950.000 toneladas de soja embarcada. Em junho, vem para 9.190.000 e agora, como você já viu, 6.950.000 toneladas, quase 7, é um número expressivo, sim, em relação aos embarques brasileiros de soja para esse mês de julho. Em relação àquilo que foi faturado, a Agricultura BR destaca agora, trazemos aqui os destaques que mostram faturamento das tradings que operam no país. Em junho do ano passado, o faturamento foi de 2.970 milhões de dólares. Julho, 2.420 milhões de dólares. Aí já entramos no ano de 2017, pelo mês de maio, é o mês que teve o maior faturamento, o maior número de embarque também. 4.060 milhões de dólares foram faturados pelas tradings que operam no Brasil com as exportações de soja. Junho de 2017, 3.350 milhões de dólares faturados e julho fechou com 2.530 milhões de dólares que foram faturados pelas tradings que operam no país. Em relação ao valor médio da tonelada da soja, ela ficou ligeiramente abaixo do que foi praticado um mês antes, então a comparação de junho com julho. Mas os números comparados com o último ano e também o que vinha acontecendo em 2017, você vê agora. Olha só. Em junho do ano passado, o valor da tonelada da soja médio exportado pelo Brasil eram de 382 dólares e 90 centes. Agora, o que eu quero que o público em casa preste bastante atenção agora é o valor de julho de 2016. Esse valor de julho de 2016 é de 419 dólares a tonelada. Olha lá na coluna vermelha o que acontece em julho de 2017. 364 dólares e 50 centes por tonelada. Essa queda no valor da tonelada da soja em 12 meses, no último ano, ela ocorre, claro, por conta de uma oferta muito maior do produto, seja nos Estados Unidos,
seja no Brasil. E essa expectativa aqui, ela veio se cumprindo, os valores para a tonelada da soja exportada veio caindo mês a mês durante o ano de 2017 e aqui no mês de julho nós temos a maior lacuna entre o que acontecia no ano passado em relação ao preço médio da tonelada da soja com o que acontece neste ano de 2017. Os próximos meses serão marcados pelo início do plantio da safra de verão, em especial a da soja. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, mostra para a gente agora qual vai ser a tendência climática para as regiões produtoras nos próximos dias. Ela fala em detalhes agora da região Centro-Oeste e do Paraná. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. No decorrer dos próximos meses é que deve ser marcado o início do plantio das culturas de verão, especialmente das lavouras de soja. Durante o mês de agosto, a expectativa ainda é de um mês mais seco, com menos pancadas de chuva nas áreas mais centrais do país. Mas é durante o mês de setembro que as chuvas começam a ocorrer de forma mais frequente, porém ainda não devem se regularizar por completo. Os acumulados durante o mês de setembro aumentam agora entre as regiões Centro-Oeste e também o norte do Paraná. Porém, nas áreas do Centro-Oeste ficam restritas especialmente as áreas do oeste do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. Os volumes de água ficam próximos de 100 milímetros nessas regiões. Agora é durante o mês de outubro que as chuvas se regularizam de forma mais expressiva nas áreas mais centrais do país. Os volumes de água se tornam mais expressivos. Agora na região Centro-Oeste, especialmente no Mato Grosso do Sul, os volumes de água variam de 200 até 300 milímetros. Então, durante o mês de setembro, as chuvas ainda não devem se regularizar no início do plantio das lavouras de soja e somente isso deve ocorrer durante o mês de outubro, onde os índices de umidade do solo já devem voltar a se elevar, garantindo um bom desenvolvimento para as lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo. A Agricultura BR agora traz em destaque o que vem acontecendo no mercado internacional da soja lá em Chicago. Olha só, nesta última terça-feira nós tivemos todos os efeitos da chuva que ocorreu, leve, que ocorreu até o último domingo e também principalmente do relatório de acompanhamento de lavouras. O relatório de acompanhamento de lavouras trouxe uma nova situação de melhora para as áreas que estão sendo cultivadas com soja nos Estados Unidos em relação à semana imediatamente anterior. Teve uma melhora de 2 pontos percentuais naquelas áreas que são consideradas em boas ou até excelentes condições. Isso mexeu demais com o mercado. Essa situação do mercado se refletiu nos negócios desta terça-feira. O relatório foi apresentado na segunda-feira à tarde, após o fechamento dos negócios em Chicago. Então foi ontem que teve toda aquela reviravolta, o impacto desse relatório, de alguma chuva também sobre o estado de Illinois para os próximos 15 dias, como a Nadiara Pereira destacava ontem. Hoje nós tínhamos alguma recuperação para os negócios com soja depois de uma forte queda. Observe que essa recuperação, ela não traz a soja para os patamares que tínhamos até segunda-feira, mas apresenta aqui algum número de recuperação, agora já bem mais longe do piso de 10 dólares por bushel. Posição de agosto vem a 9 dólares e 63 cents o bushel, com alta de 0,44%. Setembro, 9 dólares e 70 cents o bushel, com alta de 0,64%. Novembro, 9 dólares e 77 cents mais 75 bushel, a elevação é de 0,61%. E janeiro de 2018, com alta de 0,58%, 9 dólares e 86 cents mais 50 o bushel. Assim vem os negócios com as posições negociadas com soja na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como se comporta o dólar comercial aqui no Brasil. Lembrando que esta quarta-feira é um dia tumultuado na política nacional. Há a votação em relação às denúncias contra o presidente Michel Temer. Vamos acompanhar na tela, então, a cotação da moeda norte-americana. Neste momento, vindo em total estabilidade, muito próxima à estabilidade, leve alta de 0,03% em relação ao fechamento de ontem, dentro da casa dos R$ 3,12. O mercado fica de olho do que deve acontecer ao longo do dia no cenário político nacional.
E o Agricultura BR agora traz as informações sobre a pecuária brasileira. Nesta última terça-feira, dia 1º de agosto, teve a divulgação dos dados de exportação do Brasil durante o mês de julho. E a Secretaria de Comércio Exterior trouxe números importantes para a pecuária bovina de corte. Isso porque os embarques de carne bovina in natura superaram o mês de junho. Exatamente. Junho, que já vinha com uma situação de embarques na ordem de 100.200 toneladas, teve, durante o mês passado, em julho, 106.400 toneladas que foram embarcadas de carne bovina in natura pelos frigoríficos brasileiros, frigoríficos exportadores do país. E é isso que nós mostramos agora. Mostramos uma situação em que a demanda sobre a carne brasileira, isso principalmente é importante para o pecuarista, para o produtor rural, para quem trabalha dentro dessa cadeia produtiva, é importante entender. A estimativa de demanda, a demanda real sobre a carne brasileira continua elevada e continua crescente. Esse fator é muito importante. Vamos ver aqui então o volume embarcado. Temos aqui os embarques de carne bovina nos últimos meses, começando por julho do ano passado. Julho do ano passado foram 82.200 toneladas embarcadas de carne bovina. Já maio deste ano, 90.400 toneladas. Junho de 2017, 100.200 toneladas e nós consideramos um bom número porque passava da marca de 3 dígitos em relação às exportações de carne bovina in natura. Entretanto, julho vai mais longe, 106.400 toneladas que foram embarcadas de carne bovina, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Um outro dado importante é o faturamento. Faturamento ou receita da indústria frigorífica exportadora. E durante o mês passado, durante julho, esse faturamento chegou a mais de 450 milhões de dólares. Observe, mais de 450 milhões de dólares, deixando para trás a melhor marca até então, nesse ano de 2017. Você confere comigo aqui os últimos meses. Julho de 2016 teve um faturamento de 325 milhões e 400 mil dólares, muito abaixo disso que foi faturado agora em julho de 2017. Maio deste ano, 382 milhões e 800 mil dólares. Junho deste ano, com bom número, 422 milhões e 300 mil dólares. E julho de 2017, 450 milhões e 700 mil dólares que foram faturados pela indústria frigorífica do Brasil. 450 milhões e 700 mil dólares, esse número faz com que, em reais, passe de 1 bilhão e 350 milhões de reais o faturamento da indústria frigorífica com os embarques de carne bovina durante o mês de julho, considerando, claro, um câmbio médio de R$ 3,25. Portanto, faturamento da indústria segue subindo com a exportação de carne bovina, se aproveitando da demanda e também com alguma recuperação no valor médio. É isso mesmo. A tonelada da carne bovina in natura exportada pelo Brasil, ela ficou ligeiramente mais caro do que aquilo que estava sendo praticado nos meses anteriores. Veja comigo aqui os dados. Nós temos aqui julho de 2016, é sempre uma marca importante comparar com o mesmo período sazonal do último ano. Olha só. Julho de 2016, 3.958 dólares era o valor da tonelada da carne bovina in natura exportada pela indústria brasileira. Eu vou para a última linha lá, ó, julho de 2017, 4.235 dólares. Esse número deixa muito para trás os valores que se tinham no ano passado, no mesmo período. Uma outra coisa que chama bem a atenção é a comparação entre junho e julho de 2017. Há uma recuperação aqui de uns 24 dólares em relação ao preço da tonelada da carne bovina. E os valores de julho de 2017 voltam à marca que tinha em maio deste ano, com esses 4.235 dólares. Em resumo, a demanda sobre a carne bovina brasileira segue aumentando, a demanda é forte e, inclusive, com alguma recuperação de preço sobre o valor da tonelada no cenário internacional. Faturamento da indústria frigorífica, mais de 1 bilhão 360 milhões de reais durante o mês passado, durante o mês de julho. A gente continua falando a respeito do agronegócio e principalmente da pecuária brasileira, mas agora de oportunidades que acontecem aqui pelo Canal do Boi. Na noite desta quarta-feira, às 8h30 da noite, o Canal do Boi transmite um grande evento. É o primeiro leilão e vitrine genética Top Beabisa Matrizes, onde serão ofertadas 150 matrizes Nelore.
Exatamente, a gente não costuma convidar o pessoal que está fazendo leilão, mas esse leilão é muito especial, porque ele já é a segunda etapa. Ontem tivemos, na noite de ontem, um grande evento também da Beabisa, que teve total liquidez, animais de muita qualidade, principalmente o pecuarista, o cliente, né, que fez a aquisição desses animais, muito satisfeitos. Conosco está aqui o João Campos. João, que bom recebê-lo aqui no Agricultura BR e para falar de uma coisa muito boa, não só o resultado de ontem, mas também que essa oportunidade segue nesta quarta-feira. João, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano, Juliana, prazer falar com vocês aqui dentro do Agricultura BR. Primeiro ponto de vista, só para fazer o link, eu acho que todo pecuarista ele é um agricultor de pasto, né? Então, por isso a nossa inserção dentro da sua programação. E eu estou aqui com o Guto, da Guto Assessoria, ele que junto com os irmãos Carvalho fizeram toda a parte e a seleção dos animais para o nosso trabalho. Guto, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Eu acho que você falou muito bem, o Fabiano e a Juliana, que o sucesso de ontem, eu acho que nos dá todo um respaldo para um grande evento hoje, né, Guto? Bom dia, João. Bom dia, Juliano. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos que estão ligados conosco. João, realmente, a marca Beabisa, ela vem se fidelizando ao mercado pelas suas recompras, pelos seus clientes. Então, é um trabalho que é feito com carinho, com amor, dedicação. Então, está chegando no ápice do melhoramento genético. Isso vem com resultado. Por quê? Nós havíamos conversado há pouco, esse ano são 3 touros contratados pelas centrais, né? A CRI contratou o ZAP, que foi o touro do Intra-Rebanho em 2017. A ABS contratou o Sino, que foi o primeiro do Intra de 2015, já com filhos nascidos. E a Lagoa da Serra contratou um filho do Sherlock. Em vaca faulade. Em vaca faulade. Então, isso é o sucesso desse trabalho que vem sendo feito. Então, isso dá um respaldo para nós muito grande. Exatamente. Ontem nós já começamos o trabalho abrindo a venda de sêmen, com os pacotes foram reservados, vários criadores, inclusive, compraram pacotes de sêmen conosco. E eu quero, antes de mais nada, passar um pouco do que foi esse sucesso de ontem, né, Guto? É isso aí. Ontem nós fechamos a venda de reprodutores, dentre os animais na forma de vitrine e na forma de leilão, fechamos com R$ 8.100 de média, 100%. Tudo que colocou foi vendido, né, Guto? É isso aí. E os animais, João, geração 2015, né? Animais com 22 meses de idade. Então, foi 100% de liquidez. E muito legal, porque a Bia faz, aqui dentro dessa fazenda de São Paulo, ela tem uma criação de carneiro, tem uma criação de cabrito, e o cavalo manga larga e crioulo. Mas ontem pregoamos manga larga, cabritos e carneiro, e tudo vendido. 100% vendido. Então, tudo que nós... Quantos estados nós tivemos? Até agora, ontem tínhamos fechado 12 estados durante os vitrines e as apresentações, e ontem mais um novo estado comprou, foram 13 estados, metade do território brasileiro já investiu em genética Beabisa. Olha que a importância desse trabalho e dessa genética. Então, é bacana esse trabalho, é bacana essa genética, você vê 13 estados do nosso Brasil. Por quê? Porque realmente tem animais de boa qualidade e vários clientes retornando suas compras. E hoje, agora falando mais precisamente do nosso trabalho de hoje, são 121 matrizes para ser cirurgicamente preciso, que desfilarão com frete grátis, com inseminações oriundas de acasalamentos dirigidos, matrizes de boa avaliação, né, Guto? É isso aí, João. Nós estamos aí com uma média de top 8% na média para o MGT desse leilão. São 121 matrizes serão pregoadas hoje, com boa avaliação genética, com bom pedigree, e todas prendem estação de monta, pare agora agosto, setembro, e com o seu ventre, com certeza, com o MGT maior, melhor. Foram acasaladas, né, pelo Fabiano Araújo, todas acasalamento dirigido para que melhore as suas avaliações genéticas. Então, são mães de touros, mães de reprodutores. Quem quer aumentar o seu plantel, aumentar, fazer bons touros, hoje é 121 matrizes. Está aí na tela, ó. Matheus Novilhas, filho de Rei Armador, USP. Põe o lote número 1, que eu me lembro que é uma parelha do Remanso Armador, que é muito forte, né, Guto? E falamos do Armador, líder de Sumada. É isso aí. João, então, você vê, esse lote 1 que você está mencionando, acho que ele está na tela, nós estamos falando na média de top 2% para o MGT, nós estamos falando de 18 quilos de DEP ao sobre ano. Então, você vê, e prende quem? Do USP. Ó o acasalamento. Então, quando um acasalamento bem bacana, e a segunda matriz, que é a segunda armador, vem prende do 3T, que é um touro filho do 7308. Então, realmente, é o trabalho que nós... Não, só te corrigindo, é o filho do Remanso Sabelo.
O 3T? 3T da Alô Brasil. Ah, desculpa. O truque que é da 7308. É verdade. Então, realmente é uma genética diferenciada, é uma genética que, você vê, com essas avaliações da NCP, esse caminho que nós estamos trilhando, com as medidas que estão sendo feitas, nós estamos tendo, assim, excelentes resultados. Vamos falar, resultado com acurácia. Exatamente. Né, provados. Exatamente. Né, cientificamente. Então, realmente, é um trabalho diferenciado. Olha, eu quero, antes de mais nada, agradecer toda a diretoria do SBA, o pessoal da Agricultura BR, que nos cedeu o espaço para nós apresentarmos alguns lotes aqui. E lembrar que no nosso site, no centralleilões.com.br, estão disponíveis para visualização todos os lotes que nós temos em oferta. O catálogo está lá também disponível, o catálogo com as avaliações genéticas. Animais muito bem avaliados em ambos os programas que a Bia participa, né? Tanto o PMGZ quanto a NCP. É isso aí, nos dois programas. Nós temos aí 20 novilhas que serão ofertadas hoje, matrizes jovem, geração 2011, 12. Então, o gado hoje é realmente um gado diferente. É uma oportunidade para quem quer comprar mãe de touro, né, Guto? Inclusive, nós tivemos touros aqui, filhos de matrizes que vão à venda nesse leilão. Vários touros vendidos esses dias, oriundos dessas matrizes que serão comercializadas hoje. Então tá aí, o nosso compromisso é às 20h30 aqui no Canal do Boi, onde ofertaremos 121 matrizes oriundas desse plantel, que vem tornando-se um polo de genética aqui próximo a Ribeirão Preto, que é a genética Beabisa. Obrigado, viu, Guto? É isso aí, obrigado eu, João, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos, estamos aqui para atendê-los. Fique conosco. Obrigado, Guto. Então é isso, logo mais às 20h30, junto com o pessoal da Vitrine Leilões, junto com os Carvalhos da Assessoria, junto com o Guto, nós ofertaremos 121 matrizes que a Beabisa apartou, toda a equipe da Beabisa apartou com muito carinho para esse leilão. Eu devolvo o sinal agora em Campo Grande, um grande abraço, Juliana, Fabiano, obrigado pelo espaço, até mais. Até mais, João. Um grande abraço a você, também ao Guto, Gilberto Augusto Honório, amigo de longa data. Hoje à noite, portanto, então, você tem essa seleção pecuarista que está de olho, está esperando para fazer um bom negócio, não pode perder a oportunidade desta quarta-feira. E por aqui a gente vai destacar ainda hoje a situação sobre o Fundo Rural, que teve mudanças nesta última terça-feira. Já já a gente fala deste assunto. Antes, você acompanha com a gente a enquete da semana, que quer saber a sua opinião, produtor, a respeito dessas novidades. Veja conosco na sua tela aí, respondendo a pergunta: produtor, você está satisfeito com as mudanças de cobrança do Fundo Rural? Nesta terça-feira a gente comentou elas aqui, houve um alongamento do prazo de pagamento da dívida para 180 vezes. Ontem, terça-feira, houve a redução da alíquota de 2,3% para 1,5%. Já já a gente fala um pouquinho mais em detalhes deste assunto. Essas novidades te satisfazem? Elas atendem a sua necessidade, produtor, de liquidar a dívida? Responde para a gente pelo WhatsApp no 67996562266. É o número do WhatsApp, é o número que você pode conversar diretamente conosco aqui da produção da Agricultura BR, quem faz o programa. E olha só, nós temos respostas que estão chegando. Nós vamos agora trazer uma resposta de um amigo de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. É uma tradicional região de produção pecuária do país. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. É de Bataguaçu, é o Juber Júnior, que está participando conosco. Obrigado, Júnior, pela sua participação. Ele diz o seguinte: não concordo com o pagamento. Nós, produtores, não podemos e não temos condições de arcar com a dívida e mais a administração dos recursos que o Estado possui. Essa situação da cobrança, né, principalmente desse passivo, nós falávamos em 7 bilhões de reais, muita gente aponta para 10 bilhões de reais o passivo, que é a dívida dos produtores rurais, em relação ao momento em que foi suspensa a cobrança, até decidir que essa cobrança era legal, tem aí um passivo de 10 bilhões de reais, que são principalmente de empresas agropecuárias, como indústrias frigoríficas, mas também de produtores rurais. O fato é que isso é um impacto muito forte para o setor, que é o maior responsável pela economia nacional. E também é que o governo federal brasileiro não abriu mão desses recursos, apesar de ter essa situação de reduzir algumas taxas e principalmente fazer com que seja mais estendido o prazo para o pagamento. A expectativa da maior parte dos produtores era que essa dívida não acontecesse, não fosse cobrada, e sim a partir do dia 30 de abril em diante.
No próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre este assunto. Você vai ver o resultado da reunião que aconteceu em Brasília nesta última terça-feira para tratar do Fundo Rural. Ainda nessa edição tem também expectativa de colheita do milho de segunda safra, que foi revisada pela consultoria FC Stone para cima, aqui no Brasil. Não saia daí, nós voltamos já. E o Agricultura BR traz agora um recado especial para o produtor que está se preparando, já está fazendo todas as suas contas, o planejamento para a temporada 2017-2018. Para esse produtor, o Adriano Edival traz um importante recado. Ser produtor rural requer muito trabalho duro, não é mesmo? Acordar cedo, cuidar de todos os detalhes, lidar com muita gente, enfim, não é fácil. A Caixa sabe disso e oferece o crédito de custeio para dar uma força na hora de pagar tudo aquilo que o seu empreendimento precisa. São ótimas taxas, de até 8,5%, que você pode pagar com tranquilidade e se dedicar ao que mais importa, a sua produção. Conte com a Caixa para custear os insumos que você precisa para continuar produzindo. Procure um gerente Caixa ou acesse o nosso site www.caixa.gov.br e conheça todas as condições. Crédito Rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio. A segunda safra de milho do Brasil está sendo colhida. O bom resultado dos campos aparece ao longo das atividades de colheita. Produtividade média do país está bastante elevada e produção é recorde, não tem mais como voltar atrás. A consultoria FC Stone divulgou nesta terça-feira, 1º de agosto, a sua nova projeção para a colheita de milho do Brasil de segunda safra. E ela ampliou esse número na comparação com o relatório anterior. A ampliação foi em mais de 1 milhão de toneladas. A gente acompanha agora na tela este novo número. Veja que enquanto na estimativa de junho, a consultoria estimava safra de 66 milhões e 10 mil toneladas de milho, os números da revisão em julho mostram a projeção em 67 milhões e 40 mil toneladas. São mais de 1 milhão de toneladas acima em relação à projeção apresentada no mês anterior. O que provocou essa revisão foi uma revisão na área plantada com milho no estado do Mato Grosso. Safra de segunda temporada do milho ampliada aumenta também a expectativa de produção total do cereal pelo Brasil no ciclo 16-17. Agora passa de 98 milhões de toneladas a projeção total, 98 milhões 680 mil toneladas, considerando safra primeira e segunda. Com isso, os estoques também ficam mais elevados, estimados agora em 23 milhões de toneladas. Por aqui, a Agricultura BR segue falando a respeito de milho e agora com os valores médios no estado do Mato Grosso, tem recuo no período considerado pelo programa. Vamos ver então aqui o que está acontecendo com a saca de milho no Mato Grosso. Em 30 dias, recuo de 5,27%, mas observe que parece que o milho no Mato Grosso, muito também graças aos leilões que são promovidos pela Conab, encontrou ali uma linha de resistência, ali na casa de R$ 13,50, R$ 13,60 por saca. No dia 3 de julho, o valor era de R$ 14,25 a saca. Esse valor caía no dia 6 do mês passado para R$ 13,75. No dia 14, subia para R$ 14 a saca. No dia 26, voltava para R$ 13,75. E no dia 1º de agosto, R$ 13,50, cerca de 5,30% de queda para os negócios com as propostas de compra sobre a saca de milho no estado do Mato Grosso, mas aí encontrando já uma linha de resistência promovida também com a ajuda dos leilões lá da Conab no estado de Mato Grosso. No estado de Goiás, esses últimos 30 dias também foram marcados por oscilação no mercado do milho. Mas o preço atual, na comparação com um mês atrás,
está mais elevado. A alta passa de 2% e é isso que a gente acompanha agora neste gráfico. Veja conosco na sua tela o indicador do milho no estado de Goiás e o preço médio praticado para a região. No dia 3 de julho, cotação estava em R$ 18,25 a saca. No dia 12 do mês, caía para R$ 17,75, permanecendo assim até o dia 21. No dia 27, milho em Goiás voltava a subir. Cotação média estadual já estava em R$ 18,25. E agosto começa com nova alta para o milho no estado goiano. Apesar da safra cheia, positiva, valores por lá também têm subido. Cotação nesta terça-feira, 1º de agosto, ficou em R$ 18,75 a saca, alta em 30 dias de 2,74%. Goiás também tem sido beneficiado nos últimas semanas, pelos leilões de apoio à comercialização promovidos pela Conab. No Mato Grosso do Sul, queda também na casa de 5% nos últimos 30 dias, é o que nós trazemos agora. Mato Grosso do Sul está com recuo de 5,80% desde o início do mês passado até o começo do mês de agosto. Eram R$ 17,25 em 3 de julho, no dia 10 caía para R$ 17,00 a saca, no dia 20 caía mais um pouco para R$ 15,50, no dia 27 recuperava para R$ 16,25 e assim como nos outros estados encontra uma linha de resistência e vai mantendo R$ 16,25 no estado do Mato Grosso do Sul, o valor médio da saca de 60 quilos do milho, com queda de 5,80% nos últimos 30 dias. Vamos agora saber como está sendo negociado o milho no Brasil para entrega futura. É o milho na Bolsa Paulista que a gente acompanha agora. Veja conosco na sua tela as cotações desta quarta-feira. O mercado vem operando com alta no dia de hoje. Veja só, milho para entrega em setembro tem 1.310 contratos negociados a R$ 26,00 a saca. Essa posição sobe próximo a 0,5% na comparação com o último fechamento. Milho para entrega em novembro deste ano, janeiro e março do ano que vem, tem um volume de contratos negociado pequeno, por isso a oscilação que acontece não traz muita referência ao mercado. Ainda assim, aquele para entrega em novembro é negociado agora a R$ 28,10, as entregas para janeiro a R$ 29,10 e março de 2018 já negocia a saca do milho a R$ 30,40 a saca. E grande parte do país tem o predomínio ainda do tempo mais seco, o que acaba ajudando os produtores rurais que estão aí no meio, até finalizando a colheita de milho. Nós vamos ver agora com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo para essas áreas produtoras no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Durante os últimos dias, a atuação de um bloqueio atmosférico na maior parte do país manteve o tempo mais seco e garantiu o avanço das atividades no campo, especialmente para aquelas lavouras que estão em fase de colheita. Agora, ao longo dos próximos dias, volta a chover somente nas áreas do sul do país, pancadas ainda de fraca intensidade, acumulados que são um pouco mais expressivos em Santa Catarina, de até 30 milímetros. Enquanto que em áreas mais centrais do Brasil, a expectativa ainda será de tempo mais seco até o dia 7 de agosto. E esse tempo mais seco ainda favorece as atividades no campo, especialmente a colheita das lavouras de café no sudeste, também a colheita das lavouras de algodão em partes da região centro-oeste e também no interior do nordeste. No decorrer do segundo período, esse predomínio de tempo seco ainda persiste nas áreas mais centrais do país. Durante o período do dia 8 até o dia 12 de agosto, a expectativa ainda será de predomínio de sol em áreas produtoras também de cana-de-açúcar da região centro-oeste do interior do estado de São Paulo. Ao longo do terceiro período, a expectativa ainda será de tempo mais seco nas áreas mais centrais do país, com chuvas se concentrando na região sul, no extremo norte e também na costa leste do nordeste. Agora, nas áreas mais centrais, entre as regiões centro-oeste, sudeste e o interior do nordeste, a expectativa ainda será de tempo seco, garantindo o avanço das atividades no campo, especialmente para as atividades de colheita das lavouras de algodão, dos canaviais, das lavouras de café e também do milho segunda safra. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui a gente continua falando de milho, mas agora voltando para o cenário internacional. Já no início dessa edição você viu uma nova previsão de colheita do milho nos Estados Unidos na temporada 17-18.
apresentado pela consultoria FC Stone, que trouxe um volume de colheita bem menor do que projetou o Departamento de Agricultura do país. A gente dá uma olhadinha no mercado do cereal agora para ver se ele reage a essa informação nova. Lembramos também que o clima lá nos Estados Unidos é o que tem definido o sobe e desce do mercado nos últimos dias. Tem chovido de maneira até satisfatória em algumas áreas produtoras do país, o que trouxe uma pressão de mercado. Nesta última terça-feira, as cotações caíam com força. A gente acompanha como que estão os negócios nesta quarta-feira, então. O milho hoje vem recuperando. Veja só que sobe próximo a 1% para todas as posições. A posição de setembro negocia agora o bushel do milho a $3,66 mais 50, agora 25 por bushel. A alta superior a 1%. Milho para entrega em dezembro sobe 0,92%, vem negociado a $3,80. E aquele cereal para entrega em março do ano que vem a $3,92 por bushel, com alta agora de 0,90%. E por aqui a Agricultura BR volta a destacar o Fundo Rural. Eu convido o telespectador porque na próxima sexta-feira, durante o programa, você vai ter um importante debate e respondendo dúvidas principalmente. Teremos aqui a participação de 2 advogados tributaristas que vão responder os questionamentos, as dúvidas do público. Vai estar eu, a Juliana, o João Pedro Dias e também a participação de muita gente que vai comentar o Fundo Rural e principalmente responder os principais fatores em relação às mudanças. E é sobre as mudanças que nós falamos agora em relação à cobrança do Fundo Rural, principalmente essa cobrança do passivo aí, que deve totalizar próximo a 10 bilhões de reais. O Nilson Leitão, deputado, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, comentou a questão nesta última terça-feira. É importantíssimo que o Fundo Rural tenha as mudanças na medida provisória, o avanço, mas ela foi editada de uma forma em que abriu a janela para que se possa discutir. Por exemplo, foi colocado no caso dos adquirentes, os frigoríficos, que até 15 milhões de dívidas você poderá pagar com a sua receita do ano que vem, com o percentual da receita. Acima de 15 milhões, não. Vai pegar a dívida, vai dividir por 180 meses e pagar a sua mensalidade da dívida. Nós vamos ampliar esse valor de 15 milhões. 15 milhões é muito pouco, vai quebrar um setor que já foi muito maltratado, né? O Brasil, os governos anteriores deram muita coisa para os grandes frigoríficos, foi o caso da JBS e outras, e nada para os pequenos e médios. E você que está nos acompanhando, ainda tem alguma dúvida sobre o Fundo Rural? Mande essa pergunta para a gente. Ao longo da semana traremos aqui advogados tributaristas, como você já sabe, para responder cada detalhe, cada dúvida que surgir. Você quer participar do programa? Também comente sobre a sua opinião a respeito dessas mudanças. Você está satisfeito com as alterações de cobrança do Fundo Rural? Manda para a gente pelo WhatsApp, o número 67996562266. E olha, a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você vai saber sobre as paralisações, protestos em BR. Lá no Mato Grosso tem fila de carreta por conta do aumento do preço dos combustíveis, que é muito impactante para o produtor rural, para o caminhoneiro e para a população brasileira de maneira geral. Nós voltamos já. Estamos de volta com um assunto bastante polêmico que chama a atenção do Brasil todo, não apenas do setor produtivo, que é o aumento no preço da alíquota do PIS/COFINS sobre os combustíveis. No dia 20 de julho, o governo federal anunciou esse aumento em todo o país, tanto para gasolina, diesel e etanol. Para o setor produtivo do país, as expectativas dão conta de que o produtor rural vai ter que arcar com 1 bilhão e 300 milhões de reais a mais para pagar todo esse excessivo causado pela ampliação na tributação dos impostos. Saiba mais na reportagem de Annelise Nicolodi.
Um levantamento feito pela Farsul aponta que o aumento do PIS/COFINS nos combustíveis poderá causar um impacto de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais nos custos da produção de grãos no Brasil. Só aqui no Rio Grande do Sul, o rombo será de mais de 201 milhões de reais. Nós temos dois níveis de impacto do aumento dos combustíveis. Nós temos um direto e um indireto. O direto é aquele que acontece na área plantada do produtor, porque o produtor ele precisa de combustível para preparar o solo, para plantar, para fazer o manejo, para colher, para transportar até o fornecedor. Enfim, são vários processos que consomem uma quantidade muito grande de combustíveis. Então, quando se aumenta a alíquota do PIS/COFINS, se gera um impacto de aumento no custo de produção, direto. E isto, o governo aumentou o PIS/COFINS querendo arrecadar em torno de 10 bilhões. Só a safra agrícola brasileira vai pagar 1 bilhão e 400 milhões de reais, pensando só nos grãos. Este é o impacto direto, mas nós temos os indiretos, porque quando nós vamos comprar fertilizantes, máquinas, peças, químicos, esses produtos precisam chegar até a propriedade. E tem frete. Se aumenta o preço do combustível, aumenta o preço do frete. Onde é que vai parar esse aumento? No preço do produto que os produtores compram. Então, o aumento do custo de produção é maior ainda. Na hora que nós vamos escoar a nossa produção, tem frete. O preço dos grãos é o preço no porto ou no comprador, menos o custo de se levar até lá. Quanto maior o custo do transporte, menor é o preço na praça produtora. Então, no momento que aumenta o preço do diesel, aumenta o preço do frete, diminui o preço na praça produtora. O produtor, então, vai gastar, para produzir, ele vai pagar mais caro os seus insumos e vai perder em preço para escoar a sua safra depois. Quando a gente junta o impacto direto e este indireto, 35% da meta de arrecadação do governo vai sair do agronegócio, vai sair da agricultura. E depois do governo ter ampliado a tributação sobre o PIS/COFINS em todos os combustíveis no dia 20 de julho, ele voltou atrás e refez a conta sobre o imposto do etanol. O etanol, assim que o governo anunciou essa ampliação, ele teve um aumento na alíquota do PIS/COFINS de 0,19 centavos. Agora, com essa alteração feita na última sexta-feira, 28 de julho, houve redução na alíquota sobre este biocombustível, caindo para 0,11 centavos. Olha, foi a reclamação do setor sucroenergético que estimulou esse reajuste feito pela Receita Federal. Ele temia perda de competitividade frente à gasolina. Além disso, a Receita Federal mesma confirmou que o aumento foi acima do permitido a ele ali dos 0,19 centavos. De acordo com a Receita, a lei que define a carga do PIS/COFINS sobre o etanol não pode ser maior que 9,25% do preço médio ao consumidor nos últimos 12 meses. Portanto, houve esse recálculo aí sobre o custo do PIS/COFINS no etanol. Bom, o aumento feito pelo governo federal sobre gasolina e diesel, este sim continua, não teve nenhuma alteração. E por conta disso, tem havido muito protesto nas rodovias federais do país desde a noite da última segunda-feira. Caminhoneiros protestam contra o aumento no preço dos combustíveis. Já vimos aqui na reportagem de Annelise Nicolodi que isso deve gerar um custo excessivo para o setor produtivo do país, envolvendo, é claro, a classe dos caminhoneiros. Os protestos, portanto, já foram registrados em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e também no estado do Espírito Santo. Nesta quarta-feira, há registro também de protesto acontecendo em Mato Grosso, não é isso, Fabiano? É isso mesmo, Juliana. E olha, tem uma revolta sim, são dos caminhoneiros, produtores, população em geral. E o Valdir Pacheco tem acompanhado essas questões por lá e nos fala mais sobre o assunto. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, adere a essa greve que toma conta de todo o Brasil. Eu converso agora com o líder do movimento aqui, que é o presidente da seguradora dos caminhoneiros, Alexandre. E aí, Alexandre, vai até quando essa paralisação? Qual é a principal reivindicação que vocês estão fazendo? A princípio, a gente não tem data para terminar. A gente começou ontem, vamos ficar 3 dias com um bloqueio orientativo para que os caminhoneiros cheguem em casa e quem estiver na rodovia chegue em casa. Que 3 dias dá um prazo de até quem mora no sul chegar em casa. Para na sexta-feira ninguém chegar aqui
e falar que não sabia, que foi pego de surpresa. E como você falou, a capital do agronegócio hoje tem um monte de gente aqui parada, tentando entender o que o governo disse que a população ia entender, que é esse aumento do PIS/COFINS, que para mim isso é um roubo. A capital do agronegócio não é obrigada a pagar um roubo que não foi nós que fizemos, não foi nós que roubamos a Petrobras. Nós estamos aqui trabalhando. Então é isso aí, nós estamos reunindo um monte de gente para ver se nós aqui tentamos entender o que o presidente disse, que a sociedade ia entender. Eu não consigo entender o porquê que eu tenho que pagar um roubo que eu não fiz. Eu acho que ninguém merece pagar isso daí, principalmente a sociedade. O caminhão é tocado a diesel, mas os carros pequenos são a gasolina, então a sociedade também está pagando. Isso aí está chegando no mercado, está chegando na farmácia, está chegando na autopeça, está chegando em tudo que é lugar. Então, nós estamos reunidos aqui para tentar entender o porquê que nós temos que pagar um roubo que nós não fizemos. Ok, Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos acompanhar todo esse movimento e mostrar com exclusividade aqui no SBA. Valdir Pacheco para o SBA. Obrigada pela pronta informação, Pacheco. Por aqui a gente continua destacando essa situação e o reflexo do aumento no preço dos combustíveis para o setor do etanol. Olha, houve aumento na oferta do etanol, na demanda deste produto por conta do aumento no preço da gasolina, combustível concorrente. Com isso, a semana encerrada no dia 28 de julho trouxe a maior elevação da safra 2017-2018 para o biocombustível. É o que a gente acompanha agora na tela. Veja o indicador do etanol hidratado, de acordo com o CPEA, mostrando a elevação de preços nas últimas semanas, mas com uma força mais expressiva nesta última. Na semana encerrada no dia 21 de julho, cotação do litro do etanol hidratado em São Paulo era de R$ 1,30. Na semana encerrada no dia 28, última sexta, subia para R$ 1,36. Mudando a tela, a gente mostra agora o indicador do etanol anidro, aquele que é adicionado à gasolina. Também houve a maior evolução da safra nesta última semana para este etanol, saindo de R$ 1,45 o litro na semana do dia 21 para R$ 1,51 na sexta-feira passada. E por aqui a Agricultura BR destaca as chuvas que caem sobre parte da região norte do país e também parte da região nordeste e atinge as áreas de produção de soja e também os canaviais. Quem fala sobre como que fica o clima por lá é Juliana Rezende. Nos próximos dias, as chuvas ainda devem seguir frequentes no extremo norte do Brasil e também em áreas costeiras do Nordeste. No extremo norte do Brasil, as chuvas têm sido frequentes, garantindo a umidade do solo mais elevada e também beneficiando o crescimento das lavouras de soja. Enquanto que na costa leste nordestina, as chuvas também têm ocorrido de forma frequente, até com volumes de chuva elevados e tem potencial também para elevar a umidade do solo em toda a faixa leste do Nordeste. No decorrer dos próximos dias, a expectativa ainda será de pancadas de chuvas frequentes no extremo norte do Brasil, de forma expressiva, principalmente em Roraima, acumulados de até 30 milímetros. Já na costa leste do Nordeste, as chuvas ainda seguem frequentes, porém perdem um pouco mais de força. Os acumulados dessa vez não ultrapassam os 5 milímetros, e isso ocorre até o dia 7 de agosto. No decorrer do segundo período, as chuvas agora no extremo norte do Brasil se espalham um pouco mais pela região norte, especialmente o estado do Amazonas, Roraima e parte do Pará. Porém, agora elas perdem um pouco mais de força. Os acumulados ficam um pouco mais baixos e não passam dos 15 milímetros em Roraima. Na costa leste do Nordeste, as chuvas também seguem um pouco mais frequentes e os acumulados ficam próximos de 15 milímetros. Ao longo do terceiro período, pouca mudança no padrão de chuvas. As instabilidades ainda mantêm chuvas frequentes entre Roraima, o estado do Amazonas e também o Amapá, e as lavouras de soja em Roraima seguem beneficiadas por conta dessas chuvas frequentes. Agora, já na costa leste nordestina, as chuvas também seguem um pouco mais contínuas. Os acumulados não ficam tão expressivos, não devem ultrapassar os 15 milímetros, mas mesmo assim as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento seguem beneficiadas por conta dessa umidade do solo mais elevada. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
nesta semana, a Agricultura BR quer saber a sua opinião, produtor, sobre o Fundo Rural. Esse assunto já rendeu muita história e agora teve novas definições nesta última terça-feira. Prazo para pagamento da dívida foi ampliado para 180 meses, o que dá mais ou menos uns 14 anos. E a alíquota de cobrança caiu de 2,3% para 1,5%. A gente quer saber, então, a sua opinião sobre este assunto. Responda para a gente no WhatsApp. Produtor, você está satisfeito com as mudanças de cobrança do Fundo Rural? Nosso número é o 67 99656 2266. Além de opinar sobre este assunto, você também pode mandar as suas dúvidas. Nesta semana vai ter advogado tributarista aqui com a gente ao vivo para tirar todas elas. Exatamente. Sexta-feira, então, a Agricultura BR especial sobre o Fundo Rural. Vamos ter aqui 2 tributaristas conhecidos no país inteiro, Gustavo Passarelli e Marcelo Vieira, respondendo as questões. Aliás, a produção está me falando que está chegando agora, pergunta de telespectador. Vamos ver aqui o questionamento, o posicionamento do produtor. É o Ademar Piaia, de Água Doce, Santa Catarina. Eu, como produtor, acho que deveria isentar. Aqui o Ademar está se falando da isenção. Essa era uma expectativa real de boa parte da produção rural brasileira. Acreditava-se que poderia ter uma isenção daquele passivo, que é exatamente isso que está sendo parcelado agora. Agora, o governo brasileiro, até porque o governo brasileiro gasta demais, é uma máquina pública que é muito pesada, né, que acaba gastando muito, aumenta imposto para o brasileiro pagar, não abriu mão desse imposto e é por isso que foi parcelado o passivo que não foi pago nessas 180 parcelas, sendo que sobre 4% do valor consolidado tem que ser pago entre setembro e dezembro. Bom, o programa continua já depois do intervalo. A gente vai falar ainda hoje sobre como está o andamento da colheita de café pelo país. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta. O nosso destaque agora é sobre o setor arrozeiro. A gente começa trazendo as cotações atuais de mercado, tomando como base o estado do Rio Grande do Sul. Veja com a gente na sua tela quanto vem sendo negociada a saca de 50 quilos do arroz em casca. Vem na casa dos R$40. O mês de julho encerrou no dia 31 com a cotação a R$ 40,19 a saca. Primeiro dia útil de agosto, dia 1º, fechou a R$ 40,20, praticamente estável. O que acontece é que o mês de julho chegou ao fim registrando uma baixa nos preços. De acordo com analistas de mercado, o que estimulou essa baixa foi a retração do dólar frente ao real, que mexeu bastante aqui com o mercado interno. Se a gente comparar o valor do arroz em casca hoje em dia no Brasil com os valores praticados em julho do ano passado, a gente nota uma diferença grande, que chega a quase 23%. Veja comigo na sua tela a cotação média do arroz no estado em julho de 2016 e a diferença para julho de 2017. A média do mês, em julho passado, ficou em R$ 50,48 a saca. Já em julho de 2017, veio para R$ 40,23. Um cálculo feito por analistas de mercado mostra que o valor do preço do arroz em casca em julho deste ano no Brasil deveria ser ainda maior que o de julho do ano passado, se desconsiderada a variação cambial, mas sim considerando a inflação do país nos últimos 12 meses. A gente vê na tela agora qual deveria ser esse valor ideal na conta desses analistas de mercado. Preço atual a gente já viu R$ 40,23 a saca. O ideal, na opinião deles, seria de R$ 52,54. O que dita essa cotação baixa, na opinião dos analistas, é o aumento da oferta do produto com uma colheita aqui no Brasil estimada em 12.300.000 toneladas. O câmbio desfavorável às exportações também implica no preço mais baixo e a necessidade de o agricultor ofertar a sua produção agora, bem próximo à entrada da nova temporada. Olha, de acordo com analistas de mercado, eles até estimam um aumento nos preços do arroz agora neste mês de agosto, por conta da retração da oferta. Mas as indústrias continuam comprando o arroz de outros países, em especial o do Paraguai.
que não deve favorecer, portanto, preços tão mais elevados quanto os do ano passado. Para a futura temporada do cereal, a expectativa já é de redução na área plantada no estado do Rio Grande do Sul, sendo que essas áreas devem ser investidas com soja de várzea. A colheita do café também está em andamento pelo país. O resultado nos campos mostra bom andamento no ritmo de trabalho. Isso porque o clima seco tem favorecido as atividades de colheita e também de secagem dos grãos. Na região produtora da cooperativa Cooxupé, a área colhida pelos cooperados já passa de 76%. O ritmo está para lá de adiantado na comparação com os anos anteriores, que trazem a média de 63% para essa época do ano. Vamos acompanhar na tela agora como que está a colheita individualmente em cada uma das regiões operadas pela cooperativa Cooxupé. Veja que no estado no sul de Minas Gerais, a área colhida chega a 75,6%. Os cooperados da Cooxupé, que atuam no Cerrado Mineiro, já colheram 76,6% da produção deste ano e em São Paulo, 78,8%. No estado do Paraná, a colheita também tem avançado bem, já passa agora de 70%, de acordo com o Departamento de Economia Rural do estado. O Paraná é um estado produtor de café arábica e neste ciclo ele passa por ano de bienalidade positiva, diferentemente do que a maior parte do país, que passa por ano de bienalidade negativa, ou seja, de baixa produtividade dos cafezais. Paraná, portanto, colhe uma safra muito boa. A gente acompanha agora como está, em primeiro lugar, a condição dessas lavouras que ainda faltam ser colhidas. 89% delas se encontram em boas condições, 10% em condições médias e apenas 1% em condição ruim. Vamos acompanhar agora qual a expectativa de produção, então, da safra de café no estado do Paraná em um ano positivo para eles. Veja que o rendimento médio por hectare é estimado em 26 sacas e meia de 60 quilos por hectare e uma produção que deve alcançar 1.221.000 sacas de 60 quilos. Volume esse que, se confirmado, vai ser 12% acima do que colheram em 2016. Vamos ver como é que vem o café sendo negociado em Nova York agora, referência para o café arábica aqui no Brasil. Você acompanha comigo aqui as posições negociadas com alta no dia de hoje. Posição de setembro volta para o piso de $1,40, vem a $1,40 mais 50 a libra peso. Dezembro vem com $1,44 a libra peso, com alta de 1,83%. Março de 2018, elevação de 1,79%, $1,47 mais 55 por libra peso. E maio, contrato negociado a $1,49 mais 75 a libra peso, com elevação de 1,76%. Atualmente, a maneira de gestão da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, não é aprovada pela maioria dos produtores rurais. Com isso, foi lançada uma campanha chamada Muda CNA na última sexta-feira. Ela aconteceu no estado do Mato Grosso. Quem traz mais detalhes sobre ela é o repórter Valdir Pacheco. O movimento Muda CNA recebeu o apoio de produtores rurais, líderes políticos e presidentes de diversas entidades representativas do setor produtivo. Com alguns eixos de discussão, Muda CNA defende o fim da reeleição para a presidência por tempo indeterminado como é hoje. O fim do salário para o cargo de presidente da confederação, estima-se que o valor ultrapasse a R$70 mil e ainda questões relacionadas à contribuição sindical e à modernização da entidade representativa do setor. A CNA tem como missão, conforme o seu estatuto, representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros, congregando associações e lideranças rurais e participando das discussões e decisões sobre a política nacional agrícola.
No entanto, para as entidades, isso não vem ocorrendo como deveria. A insatisfação dos setores com a atual gestão da CNA chegou ao limite quando a CNA se manifestou favorável à retomada da cobrança do Fundo Rural, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em março desse ano. E nesse momento, é claro que com o fim disso aí, e os produtores têm manifestado anseio de algumas mudanças, até mesmo por causa da colocação da CNA, uma nota mal colocada que eles fizeram na questão do Fundo Rural. Mas nós da federação, nós nos posicionamos contrário à CNA, então nós temos legitimidade e tranquilidade de falar sobre isso. A questão de representatividade, não só na política sindical, mas na política partidária no Brasil, vai mudar. Está mudando e tem que mudar. Essa forma que veio até hoje não condiz mais com a realidade e, principalmente, não condiz mais com o futuro que nós esperamos. O propósito é estabelecer o diálogo a nível do Brasil, uma discussão total sobre regulamento, sobre estatuto, e uma vez que não é possível fazer alterações estatutárias, porque não há interesse da diretoria da CNA, a coisa vai provavelmente andar por meios legislativos. A ideia é que todos, sindicatos, associações, agricultores, participem desse debate. O momento é agora, a CNA precisa ser mudado, a hora é agora e a discussão tem que se estabelecer para chegar a um novo formato, um formato moderno de administração da representação maior da agricultura brasileira. A partir de agora, o movimento começa a se espalhar por todo o Brasil na tentativa de mudar o estatuto com os pontos elencados pela comissão que lançou o Muda CNA. A confederação terá novas eleições em novembro deste ano. Tá aí a questão público, né? Mato Grosso começando esse movimento, o movimento Muda CNA, tem essas questões que são ligadas à utilização dos recursos, valor de salários que são pagos ao presidente, talvez à diretoria também. Isso já incomoda quem, de certo modo, contribui direta ou indiretamente com a instituição já há muitos anos. E esse ponto da defesa do Fundo Rural acabou desgastando demais a imagem dessa instituição junto à produção, ao produtor rural brasileiro, que para muitos não se sente representado. O pessoal está participando aqui do Agricultura BR e participam comentando todos os assuntos. Sabiam ali pelo Facebook que nós íamos falar desse assunto, já tem gente comentando a questão da CNA. Olha só, aqui a posição do Dário José Manini, ele é de Pranchita, no estado do Paraná. E ele coloca o seguinte: agora que vai secar o dinheiro da contribuição sindical, estão querendo mudar a CNA. Aqui é o posicionamento do Dário, participando conosco. Obrigado pela sua participação, Dário, participando conosco. Participou pelo WhatsApp, número 67996562266. Está comentando a questão aqui ligada às mudanças da CNA. A questão do sindicato rural, um sindicato patronal. O sistema de contribuição é diferente, é uma opção ou não de quem tem terras de produtores rurais contribuir ou não. Tem a mudança da contribuição para o sindicalismo, que vai ser opcional também ao trabalhador, mas aí são questões mais distintas. Mas obrigado pela participação, coloca aqui a sua opinião a respeito dessa mudança em relação à CNA, mas tem sempre uma preocupação. O produtor rural ficou extremamente incomodado com esse fator da defesa das questões ligadas à contribuição do Fundo Rural. Isso desde quando a instituição se posicionou, o Agricultura BR, o Canal do Boi, tem mostrado aqui na televisão. A gente muda de assunto, mas não muito, porque a gente continua falando do Fundo Rural, né? Tivemos esse acerto, foi editada a revisão feita pelo presidente Michel Temer nesse dia 1º de agosto, trouxe o parcelamento em 180 vezes, trouxe também a determinação que o produtor rural tem até o final do mês de setembro para aderir ou não essa questão, aderir ou não esse parcelamento do Fundo Rural passivo que não foi pago, e principalmente vai ter descontos sobre juros, vai ter esse desconto, os juros vão ter um desconto de 25%, as multas elas deixam de existir em 100%, mas não sobre 4% sobre o valor consolidado.
Preste atenção nessa questão. 4% do valor consolidado será cobrado em 4 parcelas, vencendo em setembro, outubro, novembro e dezembro. Esse é o ponto do Fundo Rural. Essa é a maneira que o governo federal também encontrou para melhorar o seu caixa ainda no ano de 2017 e cumprir metas. Sobre este assunto, Marcos da Rosa, que participou de uma reunião importante ontem da Frente Parlamentar Agropecuária, onde tem aquele almoço, teve a participação do presidente Michel Temer, teve a participação também do ministro Blairo Maggi. Ele comentou o fator Fundo Rural, ele que é da ProSoja, ligado à ProSoja, ele comentou os fatores que foram debatidos nesta última terça-feira. Se tem como nós negociar, melhorar essa proposta nas emendas do Congresso, que é 120 dias, não pode ser. E é claro que esse dia é em função do que eles colocaram na medida provisória, que temos que pagar 4% de multa, que são em 4 meses até o final do ano, em função da responsabilidade fiscal, que também é um outro item que nos serve. Se é 4%, por que não pode ser 1%? E quando você tem esse problema ainda, quando tu tem deduções, na verdade, então nós tínhamos uma dívida, porque não recolhemos o Fundo Rural, aí teve a votação do Supremo Tribunal Federal dizendo que ele é inconstitucional e, com isso, gerou uma inadimplência. Essa inadimplência está sendo rebatida na medida provisória e cria mais um problema. O que está rebatendo na medida provisória tem PIS e CONFINS. E isso não consta na medida provisória dizendo que tem que isentar o PIS e CONFINS desse desconto em cima da inadimplência. Então são vários pontos, são vários problemas que vai criar um grande endividamento impagável. Está aí a opinião do Marcos da Rosa, ele que é membro da diretoria da ProSoja Brasil. Se você, telespectador, quer continuar participando com a gente, mande a sua opinião, seu comentário a respeito do Fundo Rural. O telefone está aí na tela, 67996562266. E daqui a pouco na Agricultura BR, as últimas informações desta edição do programa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E voltou a chover em boa parte da região sul do Brasil, trazendo alívio para os produtores de trigo, aveia, canola, cevada e demais culturas de inverno que estavam já preocupados com a seca. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como que essa chuva se comporta nos próximos dias, trazendo em detalhes a abrangência e a intensidade. Após períodos de tempo mais seco no sul do país, onde os índices de umidade do solo diminuíram de forma bastante expressiva no norte e no oeste paranaense, a expectativa agora é do retorno das chuvas. Isso ocorre por conta da passagem de uma frente fria que acaba espalhando instabilidades na região sul. Chove agora no decorrer dos próximos 5 dias entre o norte gaúcho, Santa Catarina e também a faixa sul do Paraná. Os volumes de água são mais expressivos em áreas do nordeste gaúcho e também nas áreas mais ao sul catarinense, onde pode chover até 30 milímetros. No extremo sul do Rio Grande do Sul e também em áreas mais ao norte do Paraná, a expectativa ainda será de tempo mais seco. Após a passagem dessa frente fria, as temperaturas voltam a declinar de forma mais expressiva. Porém, o risco para geadas ainda se restringe em áreas serranas do estado de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Nas áreas produtoras do Rio Grande do Sul e também do Paraná, o risco para geadas é baixo e não deve atrapalhar o desenvolvimento das lavouras de trigo. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa ainda será de pancadas de chuva na região sul, porém agora essas instabilidades perdem força e se concentram somente do oeste ao sul gaúcho e também na costa leste catarinense e paranaense. Nas demais áreas da região sul, a expectativa ainda será de predomínio de sol e também tempo mais seco. No decorrer desse período, as temperaturas já começam a se elevar de forma mais expressiva, o risco para geadas agora já diminui bastante, especialmente em áreas serranas, enquanto que em áreas produtoras de trigo do Paraná e também do Rio Grande do Sul, o risco para geadas já não existe mais. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Até mais, Juliana Rezende, ela volta durante a programação, inclusive. E aqui o Agricultura BR vai trazer agora o destaque para a soja negociada em Chicago. Segue em alta, alguma recuperação frente às fortes perdas de ontem, mas essa recuperação já é menor, Juliana. Está em alta ainda, mas olha só, já bem abaixo do que já chegou hoje. Posição de agosto vem a $9,62 o bushel, alta de 0,31%. Setembro, elevação de 0,33 a $9,67 por bushel. Novembro, $9,74 o bushel, com alta de 0,30%. E janeiro, $9,83 com alta de 0,28%. Ontem o mercado deu uma derretida, isso é fato. O relatório de acompanhamento de lavouras, que teve uma melhora nas áreas em boas e excelentes condições, trouxe esse impacto. Além disso, as chuvas que são previstas para os próximos 15 dias. Poucas chuvas, é importante lembrar que tem muita gente achando que a vaca foi para o brejo, mas não é bem assim. Tem poucas chuvas ainda para acontecerem nos próximos 15 dias durante o mês de agosto, mas de maneira isolada. Poucas chuvas mesmo no meio oeste americano. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha operando próximo à estabilidade nesta quarta-feira. Lembrando que o mercado fica de olho no cenário político nacional, que hoje vota a respeito das denúncias contra o presidente Michel Temer. Vamos acompanhar, então, neste momento, como vem o dólar se comportando. Vem em leve queda de 0,15%, cotado a R$ 3,12 neste momento. No fim do dia, você acompanha como ele encerrou esta quarta-feira. Por agora, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Você que esteve com a gente, uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Voltamos às 17h20. A todos uma boa tarde. Até lá.